Olá, amigo mecânico, seja muito bem-vindo em mais um vídeo da Gauss em parceria com a revista O Mecânico. Eu sou o Norberto. E eu sou o Guilherme. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um problema muito comum que acontece no dia a dia do mecânico, do eletricista. Você precisa de um regulador, tira a foto dele e manda para o vendedor que te atende. Ele vai olhar lá no catálogo e vai encontrar umas... Claro, às vezes tem só um modelo, mas pode acontecer de ter, às vezes, vários modelos. Existem reguladores que chegam a ter até 13, 14 modelos idênticos, mecanicamente idênticos. Mas hoje nós vamos falar a respeito desse carro, tá? Que é o Ford Ka. Esse aqui já é um modelo 2019, tá? Que ele tem um tipo de regulador. A gente já vai falar a respeito do regulador que tem nele. Mas se você for olhar pela foto, você vai observar que tem dois tipos de reguladores idênticos, tá? E nós vamos explicar a diferença entre eles, tá bom? Então, nesse caso, nesse Ford Ka, nós pedimos para que fosse alterado o regulador original dele por um outro modelo mecanicamente idêntico. Nós temos dois reguladores, né, Guilherme? Exatamente. Quais são eles? O 905, GA 905. Tá, o GA 905, ele é qual a aplicação? A aplicação dele, ele pega tanto na linha Fiat, como por exemplo Fiat Doblò, Fiat Palio, Fiat Stilo, como também na linha GM. Corsa, Meriva e também em alguns modelos da linha Ford. Ah, ele vai em Ford? Exatamente, ele vai. Como por exemplo o próprio, não esse, mas um modelo de Ka. Como que o aplicador vai saber? Ah, ele vai ter que saber pela aplicação, pelo código, né, Norberto? Tá, pelo código original do carro, mas Exatamente. o 905 vai até que ano de Ford? Mais ou menos até o Ka 2011. 2011. Já o 906? Opa, pera, o GA 906 é um regulador totalmente diferente de uma linha mais nova. Mas eles são iguais. Pois é, mas o 906 ele é exclusivo da Ford. Qual a diferença que tem entre eles? Um é lâmpada e o outro é um protocolo Lean. São reguladores totalmente diferentes eletronicamente falando. Na prática, Guilherme, qual a diferença que tem aí entre o 905 e o 906? O 905 ele é um circuito simples, ele não tem controle pela central. Já o 906 ele é totalmente controlado pela central. Isso no carro faz o quê? O 906 ele regula 14 volts que nem o 905? Não, o 905 tem essa função. Ele controla a tensão da bateria em 14,5 fixo, certo? Circuito simples. Já o 906 não, ele apresenta uma variação de tensão conforme a necessidade do veículo. Por exemplo, entrou carga no sistema, opa, sobe a tensão. Saiu carga do sistema, ele baixa a tensão. Para 14,5? Não, eu consigo baixar a tensão para 12, 12,5. Quer dizer então que um carro desse aqui, ele pode variar a tensão de saída, por exemplo, de 12,6, que é de bateria, exato, e vai até quanto mais ou menos? Mais ou menos 15 volts. Tá, eu já ouvi falar que tem casos que chega até 15,5. 15,5 variando dependendo do modelo. Dependendo do modelo do regulador. Pessoal, exatamente. Então olha só, esse regulador aqui que está no carro, ele é o 905. Vamos ver se ele funciona? Vamos lá. Vamos testar então. Nós vamos ligar o carro agora. Nós vamos testar aqui, ó. Eu vou ligar aqui o multímetro, nós vamos testar ver a tensão de saída da bateria do alternador para ver se ele carrega. Claro. Tá? Porque é uma coisa comum que pode acontecer. O vendedor vai te enviar um outro regulador. Mas por que ele vai fazer isso? Preço, Guilherme. A diferença de preço é muito grande. Então você tem dois modelos de reguladores. Um custa um valor, o outro custa 5 vezes mais caro. Você pode até ficar na dúvida, eu vou tentar com esse aqui mais barato. Pessoal, a gente não faz isso porque a gente quer, então por que não faz ele diferente um do outro, a gente saber? Porque nós seguimos exatamente aquilo que foi colocado na montadora. Então nós mantemos a originalidade do produto. Então ele é exatamente igual a um produto que você compra da marca original do veículo. Se ele é um Valeo, se ele é um Mitsubishi, se ele é um Bosch, Denso, a gente faz exatamente igual, é feito no original. E muitas vezes, como acontece aqui, eles são idênticos. O 905 que vai num Ka até o modelo 2011 e esse outro que vai já nos modelos mais atuais, tá? Então nós vamos testar agora, ó, 905 que não é deste veículo, mas foi colocado nele para a gente ver o que acontece. Vamos ver se ele carrega? Então agora nós vamos ligar o carro
para ver o que acontece com a tensão da bateria, tá? Agora, por exemplo, está com tensão de bateria 12,30, 12,40, que está um pouquinho descarregada, mas nós vamos ligar para ver o que vai acontecer. Guilherme, liga o carro para nós, por favor. Dá só uma aceleradinha de leve aí. Para você mecânico, para você eletricista, olhando uma tensão de 13,8, 13,9, você vai achar tá absolutamente normal. Sim, realmente estaria normal se fosse um carro com uma tecnologia antiga. Mas qual é a consequência disso daqui? Não poderia ficar assim? Vamos ver a luz do painel como é que fica. Nesse momento que está com o regulador errado, após em torno de 30 segundos que o carro ligou, a luz do painel vai acender. Esse tipo de alternador, esse tipo de regulador, ele trabalha justamente comandado pela central por uma questão muito simples: economia, tá? Economia de energia, economia de combustível. A bateria, a partir do momento em que ela está carregada, ela não precisa mais de carga. Nos modelos antigos, o regulador não sabia disso, nem a central. Então continuava sempre carregando com 13,8, 13,9. Quando a bateria atingiu o seu limite de carga, ou seja, não tem mais transformação de energia elétrica em energia química, a bateria começa a fazer um outro tipo de transformação de energia. Ela transforma elétrica em térmica, aquecendo a bateria. E é claro que ela vai estar sempre consumindo uma corrente. Você vai ter lá sempre seus 5, 6, 7 amperes, dependendo. Isso faz o quê? Pesa o alternador. O motor vai ter que girar um alternador mais pesado, aumentando desta forma o consumo de combustível. Pessoal, isso pode chegar em até 3% de economia. Ou seja, quando a bateria está carregada, num sistema com protocolo Lean, que é o que tem nesse carro, e que o regulador deveria ser comandado pela central, nesse caso não está porque é o 905, que ele não tem essa tecnologia. Então, quando atinge a tensão ali de 14, 13,8, 14, o alternador está sempre pesado, carregando a bateria. Vai danificar a bateria? Não, não vai danificar, porque nos nossos carros até alguns anos atrás era assim o sistema. Porém, como eu falei, aumenta o consumo de combustível. E trabalhando dessa maneira, nós vamos prolongar a vida útil da bateria. Claro, existem momentos em que ela vai chegar a 15,5. Sim, vai acontecer isso. Porém, o que é importante nesse caso é a corrente que vai estar entrando na bateria. E isso é monitorado pela central, fazendo então com que não tenha uma demanda excessiva de corrente, fazendo com que a bateria possa se danificar. Conclusão: esse sistema só veio para melhorar tanto o funcionamento do carro, que a gente está falando em consumo de combustível, quanto ao sistema de carga, que não vai ficar sempre trabalhando lá com seus 14 volts de uma maneira sobrecarregada. É isso aí, pessoal. Nós vamos testar agora isso aqui na bancada e vamos ver o que acontece utilizando esse regulador. Nós vamos testar os dois, 905 e 906. Eu vou utilizar um alternador universal, que é uma ferramenta que você pode fazer aí na sua oficina e que vai te ajudar muito na detecção de problemas de reguladores de tensão. É isso aí, pessoal. Vamos para a bancada, então. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos testar agora os reguladores, tanto o GA 905 quanto o regulador GA 906. O Guilherme vai começar com a gente com o 905, tá bom? Então vamos lá. Guilherme, prepara o regulador aí, por favor. Vai falando o que você precisa que eu vou te ajudar. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente vamos ligar os cabos positivo, do negativo no alternador. Pessoal, isso aqui é um alternador universal, tá? Ele serve para você testar. Sim, eu não vou falar todo tipo de regulador, porque os reguladores que tem protocolo, você precisa de um equipamento especial. Mas assim, ó, a grande maioria dos reguladores de tensão, você vai poder testar com esse alternador. Se você quiser saber como é que faz, lá no site da TechGauss, você vai encontrar o passo a passo de como nós fizemos ele, tá bom? Então dá uma chegadinha lá que você vai pegar essa informação. Vamos lá? Vamos lá. Agora vamos fazer as conexões no regulador. Então, primeira coisa, o que é? Lâmpada. Vamos lá. A lâmpada já sai direto do equipamento, tá? Do equipamento BT200. A gente liga no terminal de lâmpada do regulador GA 905. Positivo. Positivo. O negativo. Negativo. As escovas. As escovas. Uma.
2. E o já 905, né, trabalha com uma fase. Então, tá Vamos aqui, ó. conectar. Será que tá tudo ligado certinho? Liga a bateria pra gente ver aí. Conexões feitas. Vou posicionar o regulador aqui na bancada. A gente liga a bancada. Bom, A luz tensão de acendeu. bateria, é isso? 12,7, a luz acendeu. Vamos Vamos lá. dar partida no equipamento. Carregando normal e apagou a lâmpada. Tá bom o regulador. Tá certinho o regulador. Perfeito, mas esse daqui, pessoal, é o regulador que estava lá no carro, tá? Não esquece disso. E lá acendeu a lâmpada. Por quê? Porque esse regulador não tem protocolo de comunicação. E a lâmpada no carro, ela é comandada pela central, tá bom? Então, pode desligar. Agora nós vamos testar o GA906. Mas ó, esse é aquele regulador que ele tem protocolo de comunicação. Só que nós vamos ligar errado, nós vamos ligar ele com lâmpada, tá? Como se fosse ligar num carro antigo um regulador com protocolo, tá bom? Então, tipo assim, vamos ligar lá no GM ou mesmo num casinho 2011 que não vai regulador com protocolo, vai com lâmpada. Nós vamos ligar como se fosse ele para ver o que acontece, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Então, primeiro a lâmpada, de forma equivocada. Agora, o positivo. Positivo, negativo, tá aqui o positivo para você. Negativo. Negativo, As escovas. as escovas são os verdinhos. E as fases. Repara que esse regulador são duas fases, tá? V e W. Põe ele aí, liga a bateria. Não acendeu a lâmpada. Sim? Não, Não tem tem como. lâmpada esse regulador. Lembra, aquele terminal ali, ele é um terminal de protocolo, então ele não vai acender a lâmpada. Mas vamos ligar mesmo assim para ver o que acontece. Tá até carregando? Por quê? Carregando. Pode desligar. Por que carregou? Porque nesse modo ele entra em modo de standalone. Ah, é uma função autônoma, então. Autônomo, exatamente. De emergência. De emergência, ou seja, se não tiver comunicação com a central, ele funciona mesmo assim. Exatamente. Ele entra no entendi. modo de emergência, no protocolo padrão, lá naquela tensão que a gente viu mais ou menos ali. Perfeito. Só que ele não muda, ele não tem comunicação, então ele vai ficar naquela tensão Mas ali, aí a lâmpada do estabilizado. painel ficou apagada, né? Exatamente. Porque ele não ligação consegue. errada. Ligação errada. Então, ou seja, Não o serve pra regulador que foi colocado está aí errado. Ou seja, um regulador com protocolo colocado num carro que não tem protocolo. Exatamente. Tá? Agora, nós vamos testar com o equipamento BT030. Esse equipamento aqui, pessoal, ele faz essa comunicação, ele faz esse protocolo de comunicação. Ele simula a central, né, Nando? Simula central? Exatamente. Tá. Nós vamos testar tanto o GA905 quanto o GA906. No caso, o GA905 é exatamente como está no carro, ou seja, é um regulador que não tem protocolo ligado a um carro que tem protocolo. Então nós vamos simular isso para ver o que acontece. Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês agora como é que faz a ligação desse regulador, tá? É igualzinho das duas primeiras vezes, porém agora nós vamos acrescentar o equipamento BT030. 30. Isso aí. Vamos lá então? Você vai precisar do que aí? Primeiro você vai precisar de um positivo para ligar o regulador. Manda. Tá aqui um positivo. Negativo. Vai ligar o negativo. Mesmas ligações. Afinal, o regulador funciona da mesma forma. Dois verdinhos que são para as escovas. Duas fases. Apesar que o 905 não Só precisa, utiliza né? uma. Então não vamos ligar essa segunda fase que não precisa dela. Só utiliza a primeira. E agora, ao invés da gente utilizar a lâmpada, né? Não como vamos gente ligar a já lâmpada testou, então. Tá. Vamos simular o mesmo erro que a gente pegou lá no carro. Exatamente, vamos colocar lá então. Vamos lá. Segura aqui. Tá, aqui você vai precisar então de uma conexão. Eu vou ligar primeiro aqui o negativo, tá? Eu já vou ligar com o negativo que está aqui. O BT030, você vai conectar o negativo e o positivo para alimentar o equipamento. Já esse cabo que daqui já vem com o equipamento, né? Exatamente. Tá.
Nesse caso aqui, o verde nós não vamos utilizar, tá aqui o amarelo, E o amarelo faz que- o protocolo de comunicação. Esse como se fosse a central enviando a comunicação para o regulador e vice-versa. Tá. Esse aqui é um protocolo chamado Lean. Vamos ver? Simular o funcionamento. Não acendeu a lâmpada. Pois esse regulador tem não trabalha com lâmpada, não central. tem lâmpada. O fio da lâmpada está até desligado aqui, pessoal, porque não tem lâmpada nesse regulador. Exatamente. Então vamos lá? Liga para nós aí. Primeiro vamos testar para ver aqui o que ele dá. Nós selecionamos o protocolo com e vamos fazer o teste. Percebam que nesse momento ele não identifica o regulador. Não identificou, Por quê? porque ele não tem trabalha protocolo. com esse tipo Mas de tudo bem, comunicação. tudo bem. Vamos fazer mesmo assim. Liga esse negócio pra gente ver o que acontece aí. Carregou. Mas tá certo, tá carregando normal. O equipamento mostra a tensão da bateria, mas não tem comunicação. Mas não tem comunicação. Exatamente. Entendi. Foi exatamente o que aconteceu aí. No Mesmo- carro. Aí a central do carro identificou que não tem comunicação e E em 30 segundos. Acendeu a luz do painel. Perfeito, é isso aí. Então aqui, ó, é a situação do carro. O que a gente já verificou anteriormente. Então matamos mais essa. Agora nós vamos testar o GA906, mas da forma correta, com o equipamento de teste BT030, como se fosse no carro, tá? Depois, se der tudo certinho aqui, nós vamos colocar no carro para ver como é que ele vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, Guilherme. Vamos lá, Norman. O que você precisa aí? Vamos fazer as conexões do regulador, as mesmas conexões, o positivo, Positivo, negativo, as escovas, as duas fases, lembrando que o 906 trabalha com as 906 duas trabalha fases. com duas fases, tá? V e W. Põe na pontinha para não ter problema de quando está em curto. Na hora que vocês estiverem fazendo a colocação desse regulador no alternador, tem que tomar muito cuidado com o aperto desses parafusos, porque se tiver qualquer mau contato, vai dar erro de comunicação, tá? Aí ele vai apresentar um erro chamado erro mecânico, porque ele não vai pegar a diferença entre as fases. Tá? E agora vamos ligar o BT030. Opa, vamos ligar o BT030, o que você precisa aí? Positivo e negativo Positivo, para alimentar o equipamento. positivo, negativo alimentando o equipamento. E agora o terminal, o amarelo, que simula a comunicação como se fosse central e regulador. Perfeito, então vamos lá. Então, o amarelo que é a comunicação. Perfeito. Ligou a bateria, Ligou a bateria. o equipamento já ligou o entra em equipamento. funcionamento, seleciona protocolo com e vamos testar. Exatamente. Aqui, Norbert, Ele leva alguns segundos. para fazer a identificação e ele já identificou o regulador que a gente está trabalhando. Eu notei que aqui ele tem um número de identificação do regulador, que aqui no caso esse regulador é o número 25, e ele tem também a identificação do fabricante, que nesse caso é Valeo. Então ele mostra, avaliou e dá a identificação do Isso do significa que fabricante. se nós pegarmos, ainda que fosse um outro regulador, exatamente igual, também com o protocolo Lean, não serviria aqui. Exatamente. Essa é uma boa lembrança, porque o 905 que a gente está fazendo os testes aqui é um regulador lâmpada. Mas existem outros reguladores Entendi. exatamente igual ao 906, com comunicação Lean, mas de outro protocolo, com outra identificação, que vai resultar no mesmo problema Então, de não no caso, comunicação. no carro também não iria funcionar, Não iria dar iria erro funcionar. de comunicação. Exatamente. Mesmo sintoma, carrega porque ele entra na função standalone e acende a lâmpada do painel após 30 segundos, dizendo que não tem comunicação. Exatamente. É isso? Exatamente. Então vamos lá. Então, aqui no caso, a princípio ele já está dizendo que está ok. Nesse caso a gente já sabe, né? Eu vou ligar aqui a bancada. Vamos lá com 12.8 da partida. Aqui ele está dizendo que ele tem que estar com 13.8 e está com 13.8, 13.9. A diferença entre os dois equipamentos, 0,1 volt é normal. Correção. Seleciona para nós aí outra voltagem.
Vamos simular um aumento de tensão. Perfeito. Que pode acontecer no carro, dependendo da central. 15 volts, por exemplo. 15 volts. Vamos simular uma diminuição de Coloca aí, tensão. do 13. Em torno de 13. Perfeito. 14. Ou seja, com o equipamento você coloca a tensão que você quiser aqui na saída. Conforme aquilo que a gente explicou anteriormente, variando de 12,5 a 15,5 aproximadamente. Perfeito. Então, esse é um teste comprovando que o regulador tá bom, mas quero fazer um detalhe. E se perder a comunicação? Se vamos supor que rompeu o fio do regulador lá no carro, o que acontece? Vamos tirar o amarelinho daqui? Tira o amarelo. Perdeu a comunicação, não tenho mais identificação, mas está carregando em 14,5. Está carregando em 14,5, que é a função standalone, função de emergência. Exatamente. A função autônoma, o nome que você fala não importa. O importante é saber que é o regulador agora que está funcionando na função mais simples dele, que é só regular a tensão de saída. Exatamente. Perfeito, então, feito o teste? Feito. Pessoal, vamos pro carro agora, então, colocar esse regulador, tá? Beleza, Guilherme? Bora lá. Bora lá, então. Pessoal, já recolocamos o regulador correto, que no caso é o GA906, e vamos testar agora para ver o que acontece. O Guilherme vai ligar o carro e nós vamos observar aqui, tá bom? Guilherme, liga o carro para nós, por favor. Repara a tensão de bateria. Ela deu uma caidinha por causa da partida, e aí ela vai subindo até atingir lá os 14, 14,20, mais ou menos, tá bom? Neste caso, a lâmpada do painel não vai mais acender, tá? E essa tensão, claro, como ela é comandada pela central, ela pode estar variando, ela pode variar desde aqueles 12,60 que eu falei até os 15,5. Tudo depende de como vai estar a bateria. Como essa bateria está precisando de um pouquinho de carga, então está em torno de 14,30. Mas pode acontecer que daqui a pouquinho ele esteja em 13,5. Então, pessoal, vocês viram, fizemos os testes dos reguladores aqui no carro, regulador errado, testamos na bancada das maneiras que vocês poderiam ligar, tanto o regulador errado na configuração certa, regulador certo na configuração errada. Pegamos o regulador correto, colocamos no carro e o funcionamento ficou perfeito. Acabou esse negócio da gente ficar olhando somente por fotografia. Você tem que pegar o código do seu regulador, o código do alternador e procurar por ele no catálogo. Claro que você muitas vezes vai encontrar um regulador mais caro do que o outro, mas é o indicado. Se você quer um trabalho de qualidade, se você preza pelo nome da sua oficina, é o que você tem que fazer. Não adianta você utilizar um regulador de maneira inadequada e o carro continuar com o problema. Isso vai depreciar não só a peça, muito mais o seu nome como profissional. Tá? Então era isso que nós tínhamos para falar para vocês. Agradecemos a sua audiência. Fique sempre ligado no canal da revista O Mecânico, sempre com dicas ótimas para vocês. E não esquece também de dar uma passadinha lá no site da Gauss, gauss.com.br, onde você também encontra diversas informações a respeito não só de equipamentos de teste, como dos nossos produtos, tá bom? E um monte de vídeo bacana. Lembrando que lá tem o vídeo daquele alternador universal que nós usamos aqui, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Nos acompanhe aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, no nosso próprio canal da Gauss, na revista O Mecânico. Estamos presentes em todos esses canais. É isso aí, pessoal. Guilherme. Muito obrigado, Norberto. Obrigado, pessoal da revista O Mecânico. E é isso aí. Até mais. Até mais.